Olá, minha gente, tudo bem? Espero que todos estejam bem, com saúde, como também muito dispostos hoje. Estamos aqui, pessoal, em mais uma segunda-feira, né? Hoje, dia 14 de dezembro, né? A nossa penúltima aula. Tá acabando, né? Só tem mais uma aula, só a aula da semana do dia 20, e a gente vai encerrar as nossas atividades, né? Então hoje estamos aqui para mais uma aula de ciências, né? Espero que todos estejam bem, como também todos os seus familiares, para nós continuarmos discutindo um tema que nós iniciamos na aula passada, né? Vocês lembram que na aula passada nós entramos na unidade 4 do livro de vocês, né? Para discutir a partir dela um conceito muito importante, um assunto muito importante, né, para nós, que está muito presente no nosso dia a dia, que é a propriedade dos materiais, né? E nós começamos na aula passada discutindo primeiro, como sempre, nas nossas aulas, né, discutindo o que é matéria. E nós vimos que matéria nada mais é do que qualquer objeto, né, que possua massa. Possuindo massa, ele vai possuir um volume. Possuindo massa e volume, ele vai ocupar um lugar no espaço, né? Em resumo, seria tudo aquilo que ocupa um lugar no espaço é denominado de matéria. Vimos também que a matéria ela possui algumas propriedades, né? As chamadas propriedades gerais da matéria, que são aquelas propriedades comuns a todos os materiais encontrados na Terra, né? E essas duas propriedades gerais em particular vão ser volume e massa, né? Volume e massa vão ser encontrados em todo e qualquer material que possua massa e possua volume, né? Por isso que são as propriedades gerais da matéria. E hoje vamos conhecer outras propriedades da matéria, que são chamadas de propriedades específicas da matéria. O próprio nome, minha gente, já nos traz uma ideia de que são propriedades que vão ajudar a classificar, ajudar a identificar melhor cada objeto, cada material. Por quê? Nós podemos pegar uma infinidade de objetos que tenha o mesmo volume. Nós podemos pegar uma infinidade de objetos que tenha a mesma massa. Por quê? Porque eles têm propriedades gerais. Porém, se eu pego, por exemplo, 1 kg de feijão e eu pego 1 kg de chumbo, esses dois vão ter a mesma massa, 1 kg. Porém, eles vão possuir propriedades que são particular do feijão e propriedades que vão ser particular do chumbo. E isso, para as ciências, é exatamente chamado de propriedades específicas dos materiais. São aquelas propriedades que ajudam a identificar de forma mais precisa, né, de forma mais concisa e particular um material. E como a gente sempre começa, né, vamos começar definindo o que são as propriedades específicas dos materiais ou da matéria. Vamos lá, vem aqui comigo, ó. As propriedades específicas da matéria, elas permitem descrever e identificar materiais específicos, tais como, por exemplo, temperatura de fusão de um determinado objeto, de um determinado líquido, temperatura de ebulição de um determinado líquido. Bom, professor, mas o que é fusão? O que é ebulição? Vamos lá. Fusão é a capacidade de eu fundir um objeto. Por exemplo, eu pego um minério de ferro, submeto aquele minério de ferro a uma temperatura muito alta, ele vai passar do seu estado líquido para o seu estágio pastoso. Depois ele vai se resfriar e se transformar numa peça de ferro, numa barra de ferro, né? Num cilindro, enfim, vai depender da forma. O ferro ele tem um ponto de fusão X. Existe uma temperatura específica para eu conseguir derreter o ferro, que não é a mesma, por exemplo, para me derreter o plástico, que não é a mesma para me derreter a água, por exemplo. Então, o que é isso? Temperatura de fusão é uma propriedade específica dos materiais. Cada material tem o seu, como também a de ebulição. Mas o que seria ebulição, professor? Ebulição, minha gente, é quando a água começa a borbulhar dentro da panela. Por exemplo, a água, ao nível do mar, ela vai borbulhar, ela vai ter a sua temperatura de ebulição a aproximadamente 100 graus Celsius. Quando ela atinge 100 graus, ela começa a borbulhar. E por que ela borbulha? Porque ela atingiu o seu ponto de ebulição. Será que se eu colocar outro líquido lá, ele vai atingir nessa mesma temperatura? Possivelmente não. Por exemplo, quem é que demora mais a entrar em ebulição, a borbulhar, a ferver? A água ou o óleo? Ambos estão no mesmo estado líquido da matéria. Porém, a água ela entra em ebulição mais rápido do que o óleo. Por quê? Porque a temperatura de ebulição é uma propriedade específica dos materiais ou da matéria, como também solubilidade e
densidade vão ser as outras propriedades específicas da matéria. Em particular, minha gente, nós vamos hoje discutir as duas últimas. O que é solubilidade e o que é densidade e como ela pode se apresentar como uma unidade ou como uma propriedade específica dos materiais da matéria. Então vem aqui comigo. O que é solubilidade? Bom, eu acho que eu já ouvi essa palavra em algum local. Mas o que seria solubilidade? Uma coisa solúvel. Se eu tenho uma coisa solúvel, eu vou ter que ter dois materiais, né? Mas vem aqui comigo. Vamos definir, vamos conceituar o que é solubilidade. Ó. Solubilidade, pessoal, nada mais é do que a capacidade máxima de um solvente. Opa, o que é solvente? Aquele negócio que coloca na tinta? Sim, tá? Mas um solvente como, por exemplo, a água, né? A água é um solvente universal. Por que ela é um solvente universal, professor? Porque a água, ela consegue diluir, ela consegue dissolver a maioria dos materiais encontrados na Terra, tá? Mas vamos aqui. O que é solubilidade? Capacidade máxima de um solvente, exemplo, a água, né? De dissolver, de diluir um soluto a dada temperatura. Como assim, professor? Vamos imaginar a seguinte situação. Cheguei em casa e vou fazer um lanche. Fui na geladeira, não tinha suco da fruta pronto. Fui lá no armário da mamãe, da vovó, né? Encontrei um suco em pó. A gente conhece como kisuke, né? Ou suco artificial. Para eu preparar aquele suco, o que é que eu tenho que ter? Água. Água é o quê? O meu solvente, né? Vou pegar a água e vou pegar mais que ingredientes? O suco em pó. O açúcar, às vezes já vem dentro do suco em pó, né? O açúcar e o suco em pó é o meu soluto. O soluto vai ser diluído, vai ser dissolvido aonde? No solvente, né? Se eu colocar muita água, dissolve totalmente. Se eu colocar pouca água, não dissolve totalmente e fica o resto lá no fundo do copo. O que é isso? É a solubilidade da água, né? Se você bota muita água, ela consegue dissolver todo o pacotinho lá do suco em pó, né? 1 litro, por exemplo, se você bota menos de 1 litro, ela não vai conseguir dissolver, né? Então, solubilidade é isso, tá? Então, isso vai depender da temperatura. Por exemplo, se eu aqueço a água um pouco, ela vai diluir mais rápido. Por exemplo, vou fazer um leite em pó. Como é mais fácil eu diluir leite em pó? Na água, a temperatura ambiente, na água fria ou na água morna? Com certeza quem já fez leite em pó é na água morna. Por quê? A temperatura mais alta facilita, né, a solubilidade de sólidos na água. Mas vamos ver um exemplo, tá? Estou aqui com a água, tá? Tenho aqui a água e vou pegar aqui um soluto. Vou pegar aqui um sal, tá? Sal de cozinha, cloreto de sódio, tá? Vou pegar e colocar uma colherinha de sal na água, tá? Uma colherinha pequena de sal na água. Tá? Aqui está o sal no fundo. Vou começar a mexer. Mexendo aqui. Daqui a algum tempo, pessoal, a gente não vai mais conseguir ver, tá, o sal na água. A gente não vai conseguir mais ver o sal na água, tá? Pronto. O sal, como um passe de mágica, desapareceu. Mas como é que isso acontece? Por que isso é possível? Graças à capacidade máxima da água, que é o meu solvente, de diluir o soluto, que é o sal. O sal está aqui? Está aqui. Se eu provar, a água vai estar salgada, tá? Como é que eu não consigo ver? Porque ele está totalmente diluído na água, né? E como é que eu consegui isso? Com água a temperatura ambiente. Se eu coloco mais um pouco de sal, colocando mais um pouco de sal, vamos ver se ela consegue diluir ainda. Vamos lá? Vamos ver se ela não atingiu a capacidade máxima de solubilidade. Opa! O sal desapareceu mais uma vez. Isso quer dizer que essa quantidade de água, esse volume de água, ele não atingiu a sua solubilidade máxima, tá? Quando eu junto, minha gente, o soluto, que é o sal, com o solvente, que é a água, eu formo o que na química, né? Vamos entrar um pouquinho na química aí. O que na química a gente conhece como solução. Então, quando vocês encontrarem esse nome aí, solução em algum local, solução nada mais é do que a junção de um solvente
com um soluto, né? Eu formo uma solução. E eu posso encontrar, pessoal, dois tipos de solução. Uma solução chamada de solução saturada e uma solução chamada de solução insaturada. Aí eu poderia perguntar, bom, professor, mas o que seria uma solução saturada? Aquela que ainda não atingiu a sua solubilidade máxima, ou seja, ela consegue diluir ainda, ela conseguiu diluir, né, o sal que eu coloquei aqui. Se eu colocasse mais sal aqui dentro e eu não conseguisse mais fazer com que essa quantidade de solvente diluísse a quantidade de sal que eu coloquei aqui, é porque essa solução agora é uma solução insaturada. Ela não consegue mais diluir a quantidade de soluto que tem aqui dentro. Por exemplo, quando você coloca esse tanto de água para um sachêzinho daquele de suco em pó, você consegue diluir ele? Não consegue, ele vai ficar todo no fundo, né? Ou quando a gente vai preparar um leite, né? Leite em pó lá, coloca muito açúcar, mexe, quando termina de tomar o leite com Nescau, né? É bom. Quando termina de tomar, fica o resto do açúcar no fundo do copo. Por quê? Porque aquela solução estava insaturada. A quantidade de água não foi o suficiente para diluir o leite em pó, o açúcar e o achocolatado. Tá? Então, solução nada mais é do que a junção, né, do meu soluto com o meu solvente. Ela pode ser saturada quando o solvente dilui totalmente o soluto, e ela é insaturada quando ele não consegue mais fazer isso. Tá? Uma outra propriedade específica importante dos materiais da matéria é a densidade. A densidade de um material. Mas o que é a densidade de um material, professor? Eu acho que eu já ouvi falar nisso, tá? Mas o que é a densidade? A densidade pode ser considerada a relação entre a massa de um corpo ou de um objeto, tá? A massa e o volume desse objeto. E matematicamente, eu posso demonstrar a densidade por meio dessa expressão matemática aqui, muito fácil. D de densidade vai ser igual a M de massa dividido pelo V de volume. Eu tendo a massa de um objeto e o volume de um objeto, eu consigo calcular a sua densidade. Mas por que é importante, professor, eu saber qual é a densidade de um material? Qual é a importância disso? Qual seria a importância? Pessoal, isso é muito importante. Porque, por exemplo, eu sabendo a densidade de um material, eu sei se ele vai afundar ou não vai afundar na água, por exemplo. Por exemplo, o camarada projetou um barco. O barco tem que andar flutuando na água. Para ele flutuar, ele vai ter que ter uma densidade menor do que a densidade da água, porque senão se for maior, ele vai afundar. Mas se o camarada projeta um submarino, o submarino é para andar no fundo do mar, né? Lá embaixo. Então, ele tem que ser mais denso que a água. Então, a densidade, minha gente, ela é importante para saber, por exemplo, entre outras possibilidades, saber se um objeto ele vai flutuar ou se ele vai afundar na água. Por exemplo, vou pegar aqui, né? Eu tenho aqui essa colher, né, de metal, e eu tenho aqui, por exemplo, essa caneta. Eu vou tirar só a tampa aqui da caneta para demonstrar para vocês, tá? Então, se eu pego essa caneta e coloco aqui nesse recipiente, ela vai o quê? Ela vai flutuar. Por que ela vai flutuar? Porque ela é menos densa que a água. Seu volume é pequeno, sua densidade, né, também é pequena. Porém, se eu pego um objeto mais pesado, como por exemplo a colher não flutua. A colher ela afunda totalmente na água. Por quê? Ela é mais densa que a água. Então, densidade seria a relação entre a massa e o volume de um objeto. Tá? E ela é muito utilizada para saber se um objeto ele vai flutuar ou se ele vai afundar, por exemplo, na água ou em outro líquido. Como é que eu calculo a densidade, professor? Vamos aqui um exemplo hipotético, né? Imaginemos o seguinte, um exemplo hipotético aqui para a gente usar a fórmula. Eu sei que a massa de um objeto é 20. 20 o que, professor? 20 quilogramas, que é a unidade internacional de medidas, né, para massa. E o seu volume é de 5, né? Então, o volume é de 5 metros cúbicos. Eu quero saber qual é a densidade desse objeto ou desse corpo. Como é que eu faço isso? Simples, pessoal. Pego aqui, D de densidade vai ser igual a... Quem era a minha massa? 20 quilogramas. Quem era o meu volume? 5 metros
cúbicos, né? Que é a unidade de medida para volume no sistema internacional. 20 dividido para 5, né? Se eu tenho 20 objetos para dividir para 5 pessoas, cada pessoa vai ficar com quantos objetos? Com 4 objetos. Então a densidade, a possível densidade desse objeto é 4, tá? A densidade dele é 4. A densidade da água, pessoal, é por aí também, é 4. Isso quer dizer que, se eu pego esse objeto e coloco na água, esse objeto ele vai ficar em equilíbrio com a água. Ele não vai afundar e ele não vai flutuar, ele vai ficar em equilíbrio. Se para ele flutuar, ele tem que ter uma densidade menor do que 4, né? E para ele afundar, ele tem que ter uma densidade maior do que 4. Ok? Todo mundo conseguiu compreender? Todo mundo conseguiu entender? Espero que sim, tá, pessoal? Então, hoje, esse foi o nosso tema, hoje esse foi o nosso tópico, as propriedades específicas da matéria, ok? Então nós vimos aí as principais propriedades, né? Evidenciamos solubilidade, evidenciamos densidade. Espero que todos tenham entendido. Qualquer dúvida, minha gente, é só ir lá no WhatsApp, é só ir lá no privado que a gente tira essas dúvidas, tá? Procurem fazer as atividades, se esforcem, tá chegando no final, ó, essa é a nossa penúltima aula de ciências, tá? Espero que todos estejam bem, permaneçam bem, pessoal. Continuem se protegendo, continuem se precavendo. A pandemia voltou e voltou com força, né? Então continue evitando aglomeração, não saiam muito de casa, procure usar sempre máscara, tá sempre se higienizando para evitar o contágio, tá? Então desejo a todos uma abençoada semana e até a nossa próxima. Tchau!